Olá, pessoas maravilhosas e magníficas desse perfil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que vocês vão assistir esse vídeo, mas esse vídeo é em resposta e a pedido de vocês. Dias atrás nós fizemos um estudo bíblico onde a gente falou um pouco sobre idolatria e vocês me pediram muito aqui em inbox que eu falasse mais sobre o assunto, porque em muitas mentes ainda fica um pouco confuso o que é idolatria, por que praticar é pecado, o que não se deve fazer, enfim. Então, à luz das escrituras de hoje, nós vamos falar a respeito da idolatria. Eu trouxe um texto da internet que eu achei bem interessante e também bem explicativo. E a seguir nós vamos versículo a versículo da palavra para entendermos o que a Bíblia nos fala sobre a idolatria. A idolatria é um grande perigo. Ela nos leva a adorar outras coisas que não são Deus. Apenas Deus merece nossa adoração. Nada é mais importante que amar a Deus sobre todas as coisas. Idolatria não é apenas adorar outros deuses ou imagens sem vidas. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus em nossas vidas. Tem pessoas que idolatram uma pessoa, emprego, partido político, dinheiro. Para evitarmos a idolatria, devemos sempre pôr Deus em primeiro lugar em tudo que a gente for fazer. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3 e 4, diz assim: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas ou embaixo das águas. No livro de Isaías, no capítulo 42, versículo 8, diz assim: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Livro de Levítico, capítulo 19, versículo 4, diz assim: Não se voltem para ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Livro de Salmos, capítulo 115, versículo do 4 ao 8. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que nele confiam. Deus aqui já está deixando claro, né? Que Ele é o único Deus e Ele não divide sua glória com ninguém. Principalmente com imagens feitas por mãos humanas. Imagens que não sentem, não veem, não falam, não caminham, não respiram, não pode de fato fazer nada. Então ele não aprova esse tipo de adoração. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, a palavra é clara. Estamos aprendendo aqui diariamente como trilhar pelos princípios do Evangelho para fazermos da nossa vida a vontade do Pai, para não criarmos desculpas na nossa mente de eu não sabia, eu não acessei. Está tudo na palavra do Senhor. Se você não conhece, te convido a estudar comigo de segunda a sexta, às 5 horas da manhã, pelo Instagram, @PatriciaProcópio_oficial. Nós fazemos o estudo e o detalhamento, a clareza da palavra, o que ela está falando, o que aquele capítulo diz. E a gente troca uma energia maravilhosa. O Pai do Céu nos abençoa diariamente com o direcionamento da palavra dele, onde a gente aprende a vivermos pelo princípio da palavra dele. O que a Bíblia nos ensina diariamente, como esse capítulo maravilhoso está nos dizendo aqui. Queremos ter uma vida plena, queremos acessar o exponencial do Senhor, é preciso a prática da leitura da palavra do Senhor. Mas não basta apenas ler, você precisa compreender o que você está acessando e guardar no teu coração para aplicar sempre que você precisar. Seja conversando com alguém, seja aconselhando alguém, seja tomando uma decisão na sua vida, que todas as suas decisões sejam baseadas naquilo que a palavra te ensina todos os dias. Então fica aí o convite mais uma vez, ao vivo, no Instagram, às 5 da manhã, de segunda a sexta, ou gravado depois, tanto no Instagram quanto no YouTube também. É só seguir aí e ter acesso diário à sabedoria que vem do alto. Lá no livro, nossa, esse versículo é grande, lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, do primeiro versículo ao 9, diz assim: algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: arrependa-se, desvia-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem, e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio do povo de Israel, o meu povo. O que Deus falou aqui? Que se qualquer israelita, qualquer pessoa, vamos traduzir, se qualquer pessoa servir a seus ídolos, adorar aquelas imagens, aquelas coisas que ele chama detestáveis, e após isso for se consultar com um profeta, que
o próprio Deus, o soberano, o Senhor, lhe fará como exemplo, né? Ele será destruído e servirá de exemplo para os outros, assim como o profeta que se deixar enganar por essa idolatria também. No livro de 1 Samuel, versículo 15, do 15 ao 23, diz assim: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Sabemos que quanto mais buscamos a Deus, mais entendemos quem somos, né? Somos imagem e semelhança dele. Fomos criados para governar, sermos soberanos sobre a água, a terra e o ar. Então, nós precisamos assumir a nossa postura de filhos amados, governantes. E como governantes, se nós não praticarmos o que agrada o coração do Senhor, nós nos afastamos da graça dele. Nós não recebemos suas bênçãos. Ao contrário, tem um drive que eu gosto muito de repetir aqui em casa com a minha filha, que diz que quem planta positividade colhe prosperidade e quem planta negatividade colhe sofrimento. Então, que sejamos positivos e intencionais ao compreender a vontade do Senhor, guardar no nosso coração e aplicar na nossa jornada diária para estarmos fazendo de fato, com a nossa vida, a boa obra do Pai. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. A gente sabe que o desejar o que não nos pertence é pecado. A gente sabe que as imoralidades, as impurezas, a própria inveja, tudo isso é uma forma de idolatria, ou seja, é um pecado. São coisas que não são bem vistas por Deus e também não são aceitas. Então nós precisamos ter a autorresponsabilidade de diariamente estarmos nos lavando, nos purificando de tudo que não agrada ao Senhor, de tudo que não é correto aos nossos olhos e principalmente aos olhos dele. No livro de Romanos, no primeiro capítulo, no versículo 22 e 23, diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Lá no Egito Antigo, né, em vários filmes e novelas também foi bem retratado que os deuses lá, eles tinham corpo de homem, né, mas a face era de um pássaro, era de um lagarto, enfim, não era, né? Até hoje a gente não sabe a imagem que Deus tem, então a gente procura enxergá-lo como energia, né? É aquele brilho, é a positividade, é o sentimento que toma conta de nós a cada vez que a gente se conecta com ele. Então, no Egito, lá nos antigos, né, no tempo da Bíblia, Deus condena essa prática, né? Porque começou lá atrás, né? Na atualidade as pessoas fazem crucifixo, imagem de santo fulano, enfim, não estou julgando, eu estou trazendo a clareza das escrituras, tá? Não me leve a mal. Mas lá atrás, né? Eram quadrúpedes, pássaros, répteis. Essas eram as faces dos deuses criados pelas pessoas daquela época. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 8, diz assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Nós temos N exemplos do que Deus fez, faz e fará em nossas vidas, na vida daquelas pessoas que a gente ama e na vida daquelas pessoas que a gente nem conhece,
mas são testemunhos do amor, da misericórdia do Senhor. Então, aqueles que idolatram pessoas, idolatram músicas, idolatram materiais, enfim, aqueles que idolatram outra coisa, colocando outra coisa acima de Deus, né? Essas pessoas estão desprezando a misericórdia do Senhor. Essas pessoas não estão enxergando Deus como Ele verdadeiramente é. No livro de Salmos, versículo 16, capítulo 4, diz assim: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. No livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 12, diz assim: então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Tá claro, né, gente? Quando o sofrimento vier e aquele povo pedir auxílio ao Senhor, né, mesmo tendo pedido a seus deuses que não poderão salvá-los, o sofrimento já está instaurado porque a misericórdia do Pai foi ignorada. No livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, diz assim: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Isaías 45, versículo 20 diz: ajuntem-se e venham, reúnam-se, vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra, que é uma idolatria, né? Porque uma fase da minha vida antiga, era uma prática minha. Eu trabalhava de segunda a sexta, né? E ao final de semana ou na minha folga era certo eu sair para me divertir como se aquilo fosse uma das coisas mais importantes da minha vida. E não é. Era uma prática idólatra que eu só me aprendi a tirar a trave do meu olho estudando as escrituras. Então, não é só a ídolos de madeira, não é só a pessoas que a gente pode cometer o pecado da idolatria. São ações também, ações negativas. Tudo que a gente coloca na frente de Deus é uma idolatria e é pecado, é mal visto por Ele. Então fica a dica aí, vamos prestar atenção no que a gente está fazendo, vamos prestar atenção o que a gente está dando importância do agrado do Senhor, eu dar tanta importância para tal coisa. No livro de Isaías, capítulo 2, versículo 8, diz assim: sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que seus dedos fizeram. Mais uma vez, enaltecendo a idolatria a pessoas, a coisas, principalmente as coisas feitas do homem, né? Coisas que os homens produziram, que estão sendo idolatradas de forma incorreta, né? Porque a única glória a gente tem que dar ao Senhor. E a gente encerra com Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15, que diz assim: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obras de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém.
Resumindo, cuidado com o que você está dando importância na sua vida, na sua casa. A idolatria, ela é pecado, Papai do Céu abomina, né? Segundo as palavras da Bíblia, é detestável, e ela não se aplica só a deuses, a imagens feitas pela mão do homem. Existe adoração a pessoas, existe a idolatria a empregos, como a gente viu aqui, ao dinheiro, a político, né, que a gente chama hoje de político de estimação. Então, para a gente caminhar de acordo com os princípios do Evangelho, a gente tem que estar se autoconhecendo, se autoanalisando e também se autorresponsabilizando. Porque a partir do momento que a gente tem clareza da nossa prática incorreta, que nós mudamos a metanoia, mudamos a mentalidade, instalamos novos drives e continuamos em rumo do que é primordial. Como a palavra nos ensina, buscai antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então eu espero que esse vídeo tenha te trago clareza, e tendo alguma curiosidade, algum interesse de saber algo que ainda não tem essa clareza, deixa nos comentários ou me chama em inbox, que eu faço o videozinho, faço o estudo e trago para a gente compartilhar, porque às vezes a tua pergunta, a tua dúvida também é a dúvida de outra amada. E como a gente prega aqui nesse perfil, que boca fechada mata, então não guarda essa dúvida para você. Compartilha comigo, a gente compartilha com muitas e muitas pessoas. Tenha um magnífico dia, faça, ou melhor dizendo, um magnífico dia com atitudes intencionais, positivamente, para termos a garantia de ótimos resultados. Beijo no teu coração e até o próximo vídeo.